vamos para mais um vídeo no qual eu vou resolver inúmeras questões aí de cálculo diferencial integral. As primeiras questões basicamente vão consistir de problemas envolvendo limites e vamos ao primeiro deles. Você tem o A sendo igual a esse limite e ele pergunta para você definir um ângulo θ em rad, tal que a tangente de θ seja igual ao ln de A subtraído de uma unidade. Bom, a primeira coisa é você identificar uma reescrita para esse x mais 1 sobre x menos 1. Você pode entender essa reescrita segundo uma divisão polinomial. Então, basta você fazer a divisão por chaves normalmente, e aí você vai ter x menos 1. Isso aqui vai dar 2, então você teria 1 mais 2 sobre x menos 1. Perceba que se você fizer o MMC, você retorna para a igualdade anterior. Bom, sendo assim, o cálculo do A ele pode ser dado como o limite de x tendendo a infinito de 1 mais 2 sobre x menos 1, tudo isso elevado a x. E a nossa ideia aqui é tentar de alguma forma reescrever esse limite com base no limite que é dado por essa expressão. O limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Nós sabemos que esse é um limite fundamental e ele resulta no número de Euler. Então, nossa ideia aqui é tentar reescrever o A em função desse resultado verde. Então, vejamos. Note que tudo que se encontra no denominador da expressão que está somada a essa unidade se repete no expoente da nossa potência. Então, eu tenho que fazer, de alguma maneira, garantir que esse meu expoente se torne igual ao nosso denominador. E por que não reescrevermos, a nossa expressão dessa forma? Então, quer dizer, eu tenho que fazer o x menos 1 sobre 2 aparecer aqui no meu expoente. Então, bom, o primeiro passo é fazer o x sobre 2 aparecer. Isso não é tão difícil, porque pelas propriedades de potenciação eu posso fazer potência de potência, Então perceba que eu fiz ali o x sobre 2 aparecer, e para que eu mantenha a minha igualdade anterior, basta eu elevar a minha potência anterior a 2, Porque esses dois, eles vão se cancelar. Maravilha! Só que ainda, por mais que eu tenha mantido a igualdade, eu não cheguei a escrever o meu expoente igual ao meu denominador. E, bom, por essa razão, vamos precisar de mais espaço. Vamos dizer aqui que o nosso A é igual a esse limite. E por que não eu ajusto, então, esse expoente, para que ele fique idêntico ao nosso denominador. Só que quando você faz essa operação, quer dizer, eu ainda vou precisar ajustar fazendo uma multiplicação de 1 mais 1 sobre x menos 1 sobre 2, Porque quando você faz a distributiva aqui desse 2 pelo meu expoente, você está fazendo uma exponenciação a menos 1, porque esse 2 cancela com esse 2, só que eu não tenho uma exponenciação a menos 1 de 1 mais 1 sobre x menos 1 sobre 2. Então, por isso que eu preciso multiplicar por 1 mais 1 sobre x menos 2 para conservar, a minha igualdade. E agora sim, basta você aplicar o limite tradicional. Então, eu posso até melhorar a escrita aqui para cair no resultado verde anterior. E agora sim, conseguimos fazer isso aqui sem grandes problemas. Parte dessa expressão, ao ser aplicado o limite de x tendendo a infinito, isso aqui vai resultar em e, só que perceba, que o e ele vai estar elevado ao quadrado, então você vai ter e ao quadrado vezes o limite dessa segunda parcela da expressão, só que quando o x vai para infinito, essa expressão aqui ela vai para 1. Então, o resultado de A é de que ele vale e ao quadrado. Então, resultado muito interessante, porque agora o tangente de θ fica bem definido, ele vai ser simplesmente o ln do A, que é e ao quadrado menos 1. Isso aqui vai dar simplesmente 2 menos 1, que é 1, e sabemos, que o π sobre 4 possui uma tangente que resulta na unidade. Então, a resposta disso aqui é π sobre 4. Maravilha! Passando agora para o próximo problema, novamente é um problema de limite, e vamos então ao primeiro passo da solução, que é reescrever a expressão de dentro do limite. Você vai ter x ao quadrado mais x menos x, tudo isso dividido por x, que multiplica x ao quadrado mais x. Certo? Daí podemos proceder então com um x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais x, e isso pode ser simplificado para x dividido por x ao quadrado mais x, que novamente pode ser simplificado para 1 sobre x mais 1. E agora, podemos dizer que esse limite é um certo L. Ao calcular um limite, você na verdade está calculando sobre uma expressão muito mais simples. É esse o intuito da simplificação. Quando você colocar o x tendendo para 0 mais, isso aqui obviamente vai dar 1. Então a resposta desse problema é 1. Mais um problema de limites, você tem uma expressão caracterizada pela diferença
diferença de radicais, e aqui é muito interessante novamente você se utilizar da simplificação das expressões. Então, o passo interessante aqui é você fazer a multiplicação do conjugado de modo que não haja alteração na nossa igualdade. Quer dizer, se eu multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, eu não mudo absolutamente nada, só que ao fazer isso, eu ganho o poder do a quadrado menos b quadrado, que é a diferença de quadrados, se transformando no produto da soma pela diferença. Então, é exatamente essa ideia por trás da multiplicação desse fator em vermelho, que na verdade, se você prestar bastante atenção, ele vale 1, e 1 multiplicado pela expressão azul vai dar a própria expressão azul, que na prática não muda nada. Então, que na prática não muda a nossa expressão. O limite dessa expressão em azul é o mesmo que o limite da expressão bicromática. Perfeito, então eu vou proceder aqui com a multiplicação no numerador e basicamente você vai fazer a diferença de quadrados, ou seja, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e embaixo não tem jeito, eu preciso manter, né, o x multiplicado por aquela expressão toda. Perfeito, agora basta eu fazer o cancelamento desse a com esse a e do x que sobrar com o x anterior ali do denominador, e ficamos simplesmente com isso. Então, vamos dizer novamente que o nosso limite a ser calculado vale L, e ele nada mais é que o limite de x tendendo a zero dessa expressão mais simplificada. Novamente, né, quando o x vai para zero, isso aqui vai dar 1 sobre raiz quadrada de a mais raiz quadrada de a, ou seja, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de a, que consta na alternativa C. Agora, esse problema envolve uma fatoração um tanto quanto negligenciada, é quase uma diferença de quadrados, só que aqui é uma diferença de cubos. Então, sabemos que a ao cubo menos b ao cubo pode ser reescrito como a menos b, que multiplica a ao quadrado mais b quadrado mais ab. E a nossa ideia aqui, portanto, é reescrever essa diferença de raízes cúbicas segundo essa expressão em azul. Então, vejamos. Eu posso dizer que o cubo da minha raiz cúbica 5 mais t subtraído do cubo da raiz cúbica de 5 vai ser tão somente a raiz cúbica de 5 mais t menos raiz cúbica de 5, que multiplica o quadrado da primeira raiz cúbica mais o quadrado da segunda raiz cúbica mais o produto delas. Então, 5 que multiplica 5 mais t. Perfeito, então eu consigo isolar essa diferença das raízes cúbicas simplesmente com uma reorganização aqui dos termos. Então, eu vou ter uma divisão dessa forma. Eu consigo eliminar o símbolo da raiz cúbica, né? Porque eu estou fazendo uma potência cúbica, vai acabar cancelando e você vai ter 5 mais t menos 5, e isso resulta em t dividido pela expressão ali do denominador. Perfeito, então calcular o limite dessa expressão aqui que foi dada é a mesma coisa que fazer o limite do t tendendo a zero de t dividido por essa expressão vezes 1 sobre t, né? Você não pode se esquecer que já havia 1 sobre t ali na nossa expressão. Então, perfeito, vai haver o cancelamento, e é para isso mesmo que você se utilizou dessa fatoração, para que o fato de t tender a zero não seja um problema na sua vida. E agora basta fazer a substituição de t por zero mesmo e calcular qual é o valor dessa expressão. Então, você vai ter 25 na raiz cúbica, mais 25 novamente dentro da raiz cúbica, mais 25 dentro da raiz cúbica. Então, portanto, 1 sobre 3 raiz cúbica de 25 é a resposta esperada. Isso consta na alternativa D. E por fim, chegamos ao exercício mais fácil, é uma integral do seno de x cosseno de x dx. Aqui é importante você se recordar do seno do arco duplo, que pode ser reescrito como meio seno de 2x. E, portanto, quando você faz a integral indefinida de seno cosseno dx, você pode substituir o integrando simplesmente por meio seno de 2x dx. E aí você se pergunta, qual é a função que, quando derivada, resulta em seno de 2x? Bom, é o menos meio cosseno de 2x, e aí você adiciona a constante de integração. E, portanto, a sua resposta deve ser menos 1/4 cosseno de 2x mais c. Isso consta na alternativa D. É isso, muito obrigado e nos vemos numa próxima.